deixa. Você falou aí sobre o Jair Bolsonaro, o ex-presidente tuitou, como você bem colocou, e ele tuitou pela pacificação, entre aspas, tá? Eu vou ler aqui a mensagem é longa. Ele disse lamentar e repudiar todo e qualquer ato de violência, a exemplo do triste episódio de ontem na Praça dos Três Poderes. Estou lendo aqui a mensagem, me segue. Apesar de configurar um fato isolado, diz ele, bom, e ao que tudo indica, causado por perturbações de saúde mental da pessoa que infelizmente acabou falecendo, é um acontecimento que nos deve levar à reflexão. Já passou da hora de o Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente e que a força de argumentos valha mais que um argumento da força. A defesa da democracia e da liberdade não será consequente enquanto não restaurar no nosso país a possibilidade de diálogo entre todas as forças da nação. Ele encerra falando que as instituições têm um papel fundamental na construção desse diálogo e desse ambiente de união. Por isso, apelo a todas as correntes políticas e aos líderes das instituições nacionais para que, neste momento de tragédia, deem os passos necessários para avançar na pacificação nacional. Quem vai ganhar com isso não será um ou outro partido, líder ou facção política, vai ser o Brasil, assina Jair Messias Bolsonaro. Bom, quem vai ganhar com isso, meu amigo Reinaldo Azevedo? Me parece que é um pedido indireto, assim, né? Vamos fazer o seguinte, me anistia, que aí acabou tudo, né? Acabaram todos os problemas. Eu entendi o recado assim, você? Também, submetido esse texto a um analista que interpreta vontades, né? Ocultas ou nem tanto no texto, então o senhor Jair Bolsonaro faz um tweet em que ele está responsabilizando as instituições, o modo como estão os poderes, o modo como eles se exercem hoje, pelo atentado terrorista. Não é? Então, no fundo, quem o Jair Bolsonaro acha que é culpado pelo atentado terrorista? O Supremo. O rapaz não é, porque ele trata como um alienado. O rapaz ele tinha problemas mentais, ele não era um radical, ele só era um doente. Não é? Então, ele não é culpado. Culpado quem? Culpado é quem não quer o diálogo. E você ter de ouvir, ter de ler, né? O Jair Bolsonaro dizer que a força do argumento deve prevalecer sobre o argumento da força, mas isso é de um cinismo, isso é de um descaramento, quando se pega os 4 anos de sua gestão, né, estimulando atos golpistas, promovendo ato golpista em frente ao QG do Exército de Brasília no dia 19 de abril de 2020. Ele estava lá promovendo ato golpista. Promoveu, aliás, o primeiro ato golpista no dia 26 de maio de 2019. Não tinha concluído nem o 5º mês de governo. Né? Passou a fazer campanha contra o Supremo todos os dias, inicialmente também contra o Congresso, depois fez acordo com o Centrão. Vem esse senhor que mobilizou gente das Forças Armadas para tentar impedir a eleição, que fez a reunião de 5 de julho, em que seu chefe do GSI dizia que era para dar um murro na mesa naquele momento, porque depois ia ter sangue, né? Em que ali se organizaram as forças que iam tentar impedir a realização da eleição, né? Que ficou manipulando minutas golpistas depois da vitória do Lula para tentar impedir a posse, né? Aí esse sujeito vem falar agora de força do argumento. Qual argumento? Ele já estava preocupado porque o primeiro inquérito realmente sobre o golpismo, os responsáveis pelo golpe, deve se resolver nos próximos dias, e tudo indica que ele está lá, e ainda falta o inquérito 4781 e o inquérito das fake news, das milícias digitais, acho que é 4784, se não me engano. E sim, e ele será personagem também desses inquéritos, né? Não tem jeito, o Bolsonaro vai para Papuda, ou outra prisão que o seu advogado queira negociar, né? Estou falando a partir do domicílio dele de hoje, né? Ele vai ser condenado, ele vai ser preso, ele não vai ser anistiado.
Eu vi as pessoas comentando, isso joga uma pá de cal na anistia. A anistia já estava morta, não vai. Ainda que aprovada fosse pelo Congresso, não haveria a menor chance de passar pelo Supremo. O que se queria ali era transformar o Congresso numa corte revisora do Supremo, né? A essa altura, é preciso que a gente convoque, chame ao debate autoridades, pessoas com funções institucionais que andaram participando de palanques em favor da anistia aos golpistas e pela punição de um ministro do Supremo e pelo impeachment do ministro do Supremo. Por exemplo, o senhor Tarcísio de Freitas, que subiu em duas vezes no palanque aqui em São Paulo, né? Em defesa da anistia, e sim, era inequívoco que o ato era um ato contra o Alexandre pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Quando você tem pessoas, autoridades, que têm essa função institucional, e se elas sobem no palanque para dizer que o tribunal não presta, que o tribunal faz coisas erradas, desse modo, né? Porque não é um simples debate. Debater, você pode debater quando você quiser. Para gerar um movimento popular de derrubada de um ministro do Supremo, está se passando um sinal muito ruim, né? Como é que isso vai ser recebido do lado de lá? Ninguém tem o controle dos Franciscos Vanderleis da vida, né? As pessoas fazem coisas estúpidas o tempo todo, né? Acontece que aquelas coisas estúpidas, cuja raiz você deve buscar apenas na vida privada delas, né? A gente vê o tempo todo pessoas fazendo coisas temerárias com a própria segurança, sei lá, tem histórias individuais que talvez expliquem essas escolhas, né? E há as coisas temerárias que têm uma dimensão pública, que dizem respeito aos outros, que colocam os outros em risco. Nesses casos, sempre é preciso que a gente busque entender as variáveis, o contexto em que a coisa se dá, né? Que mentalidade se plasmou ali, que entendimento do mundo se consolidou, que fez parecer a pessoa que aquilo era razoável, que aquilo era uma resposta adequada, né? Ora, as redes sociais permitem hoje que as pessoas vivam nas suas bolhas, né? Ouvindo aqueles que muitas vezes são mais radicais do que elas próprias, dizendo é preciso fazer alguma coisa, é preciso fazer alguma coisa. Bom, mas é uma bolha de gente ali. Quando você tem pessoas que estão em cargos institucionais, legais, afirmando a mesma coisa, aí então você cria um ambiente em que o sujeito se sente legitimado para atuar. Não dá para tirar a ação desse cara de um contexto que vem de apologia do golpe, que está no seu 6º ano. 4 anos de Jair Bolsonaro e mais 2 depois, porque eles continuam. Se o golpe foi vencido, o golpismo, insisto, não, né? Então é preciso que a gente... Veja só, eu não estou falando de culpados do ponto de vista penal, eu estou falando de responsáveis políticos. É preciso que a gente busque a responsabilidade política por isso que está aí, por esse tipo de coisa, né? E que pode se repetir, porque uma das coisas muito graves aqui, né? Eu ouvi o doutor Andrei falando, ele tem razão, fala lobo solitário nunca é lobo solitário no seguinte sentido, essas pessoas têm conexões, elas estão falando em rede, estão falando na internet, não sei o quê, né? Mas eu duvido que ele fizesse parte, ele me parecia mais pobre do que o dinheiro que ele mobilizou nesse tempo, mas também a ver, né? Mas eu duvido que ele fizesse parte de um grupo organizado, entende? Identificável. Mas isso não é menos grave, isso é mais grave. Porque outros podem achar que o tal do apito de cachorro, né? Para quem não sabe, mensagens estão sendo ditas para mim, olha aí. Estão dizendo que eu preciso fazer alguma coisa, né?
esse tweet indecente do Jair Bolsonaro, esse vomitório inaceitável, vem nos dizer o seguinte: o Francisco, tadinho, ele era meio doidinho, mas no fundo ele é vítima desses que não querem diálogo. E quem não quer diálogo hoje, segundo o Bolsonaro? Ora, o Supremo. Né? O diálogo só vai se fazer se derem anistia, inclusive para ele próprio.